Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Novaes, sou professor de Direito Penal. É provável que você tenha assistido os vídeos anteriores e que tenha já ouvido a minha apresentação, mas, de qualquer maneira, como você pode ter chegado aqui agora, quero me apresentar. Eu sou professor de Direito Penal há mais de 20 anos, também sou advogado criminalista. Durante muitos anos lecionei em faculdades ou universidades aqui do Rio de Janeiro e atualmente, desde 2009, para ser mais preciso, eu leciono apenas em cursos preparatórios para concursos, o que envolve também o exame de ordem. Sou professor da Escola de Magistratura aqui do Rio de Janeiro, onde dou aula nos cursos de formação dos juízes e para ingresso na carreira da magistratura. E dou aula especificamente no curso Fórum, que é um curso preparatório aqui do Rio de Janeiro, além do Supremo Concursos, que é um curso de Belo Horizonte. E eu trouxe você até essa série de vídeos, esse é o terceiro vídeo, porque eu acredito, sinceramente, que com dedicação você consegue ter sucesso em qualquer uma carreira que envolva direito penal. Seja você advogando na área criminal, seja você obtendo aprovação num concurso que envolva essa área, ou na docência, dando aulas, sendo professor de direito penal, de processo penal e de outras matérias afins ao direito penal. Tenho certeza absoluta de que isso é possível. Com as técnicas certas e agindo da forma correta, isso pode acontecer. E eu posso te ajudar nisso. Eu tenho certeza que é possível que eu te ajude com a minha experiência a aprender direito penal em 3 ou 6 meses, entre 3 e 6 meses, aquilo tudo que a faculdade demorou de 2 a 3 anos para te ensinar. Tenho convicção disso. E eu acredito nisso não porque eu acho que isso é possível e tal, mas por causa dessa experiência de 20 anos em sala de aula, por causa dessa experiência que eu vim adquirindo ao longo desse tempo. Por exemplo, muitas vezes a gente prepara um aluno para o exame de ordem num período bem mais curto do que isso, em 2 meses, 2 meses e meio. Claro, o exame de ordem não pode ser comparado a outros concursos públicos, o que eu concordo com você plenamente. Mas a gente está falando de um estudo mais aprofundado, de um estudo muito mais completo, de um estudo que vai se dedicar muito mais ao direito penal. E eu quis, nessa semana de atualização em direito penal, mostrar para você algumas formas que você pode ter para fazer isso. E você provavelmente deve ter assistido os vídeos anteriores, as 2 aulas anteriores, a aula 1 e a aula 2. Se você não fez isso, essas 2 aulas estão disponíveis aqui em cima do vídeo, ou se você estiver assistindo pelo telefone celular, eu não tenho certeza se fica na lateral, mas tenho certeza que é só você clicar no número 1, tem uma foto com o meu rosto, número 1, você vai assistir a primeira aula, ou na minha foto com o número 2, você vai assistir a segunda aula. E você está aqui na terceira aula agora. Se você já assistiu às aulas anteriores, eu quero agradecer a você pela confiança, pelo fato de você ter vindo até aqui, ter feito isso, e quero agradecer, inclusive, por você ter feito comentários aqui, né? Foram inúmeros comentários feitos embaixo dos vídeos, eu vou mostrar aqui para vocês, e eu gostaria muito que vocês continuassem fazendo esses comentários. A gente tem aí, no momento que eu estou gravando agora, 136 comentários, ou seja, bastante gente fez comentários aqui elogiosos, parabenizando, pedindo que no próximo vídeo se fizesse alguma coisa. Eu respondi a todos que fizeram algum questionamento, ou a quase todos que fizeram algum questionamento. Então, se você que não fez o seu comentário, pode deixar seu comentário aqui, pode registrar aqui a sua opinião, aquilo que você achou sobre essas aulas. Vai ser um prazer imenso ter esse feedback. Eu confesso que eu fiquei extremamente surpreso ao ver que aqui embaixo das aulas a gente tinha já próximo a 130 comentários. Quando eu vi isso no segundo dia, eu falei, nossa, o pessoal está vindo aqui, está gostando, está comentando, e isso, obviamente, me encheu de satisfação. Isso sem contar as inúmeras mensagens que eu recebi no Instagram, que eu recebi no WhatsApp, no Telegram, enfim, aqueles alunos que têm ali o meu contato, muitos deles mandaram para mim mensagens sobre isso. Aliás, se você quiser, você pode me adicionar no Instagram, aqui do lado tem um link. Se você estiver assistindo no celular, esse link deve estar em algum lugar mais para baixo na tela. Mas se você não estiver achando o link, basta você procurar lá no Instagram, Professor Felipe Novaes, você vai encontrar o meu perfil. Vai ser um prazer ter você como seguidor.
e assim participando de tudo que eu posto lá. Eu coloco muito conteúdo gratuito no Instagram, muitas aulas, muitos vídeos. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar se você me seguir. Também tem um canal no YouTube, ele também está aparecendo aqui do lado, mas se por acaso você não estiver vendo, basta você entrar no YouTube e procurar lá Professor Felipe Novaes que você vai encontrar o meu canal. Lá também tem muitos vídeos, tenho certeza absoluta que você vai gostar de tudo que você vai assistir lá no canal. Então, não deixe de seguir no Instagram, não deixe de adicionar o canal, não deixe de participar dessa forma. E entre essas mensagens que eu recebi muitas mensagens de alunos perguntando sobre a minha comunidade, porque eu disse no vídeo anterior que eu sou coordenador da comunidade, fundador e coordenador da comunidade Felipe Novaes de Estudos de Direito Penal, e para minha surpresa e para minha gratidão, eu recebi várias mensagens perguntando sobre isso. Quando é que abre inscrição? Como é que faz para se inscrever? Quanto custa e tal? E eu vou falar no final desse vídeo, mais tarde, um pouco sobre isso. Mas antes de falar exatamente sobre isso, eu quero só lembrar que dentro da comunidade o que a gente faz é estudar direito penal, é se atualizar. E é isso que a gente está fazendo nessa semana aqui. Então essa semana é, na verdade, um grande recorte do que acontece dentro da comunidade. Eu tenho certeza que aqueles que estão experimentando aqui a semana e estão gostando, deixando seu comentário, voltando para assistir um novo vídeo, com certeza também gostariam de fazer parte da comunidade e a gente vai falar sobre isso mais tarde. Eu prometi no vídeo anterior que eu te diria algumas formas de se atualizar no aspecto doutrinário nesse vídeo, porque nos dois vídeos anteriores eu tratei de atualização de outra forma. No vídeo número 1, na aula número 1, você que assistiu vai lembrar, a gente tratou de atualização legislativa. Nós abrimos aqui o site do Palácio do Planalto, entramos na parte de legislação e vimos exatamente como funciona a atualização da legislação. Eu ensinei algumas técnicas, se você não assistiu, volta lá para assistir, para você se manter atualizado quanto à legislação. No segundo vídeo, a gente tratou da atualização na jurisprudência. Então, entramos no site do STJ, no site do STF, eu mostrei para vocês algumas formas de se manter atualizado com a jurisprudência desses dois tribunais. Se você não assistiu, volta aqui no vídeo 2 para você assistir, eu acho que você vai gostar. E eu prometi que nesse vídeo eu falaria um pouco sobre a questão doutrinária, sobre a questão mais dogmática do direito. Ou seja, a gente falou da lei, falou da jurisprudência, agora vamos falar dessa questão dogmática. E eu quero dizer a você o seguinte, eu quero contar uma história para você. Em 2013, salvo engano, eu estava na Espanha, em Madrid, na capital da Espanha, quando decidi entrar numa livraria bem conhecida, uma livraria que hoje vende inclusive livros aqui no Brasil, que é a Marcial Pons. E aí eu passei na porta, coincidentemente, eu já conhecia a livraria, eu já tinha comprado o livro importado lá da Espanha para cá pela internet na livraria, e decidi entrar, né? Passei na porta, falei, nossa, olha aqui a Marcial Pons, vou entrar. Eu não estou lembrando agora o nome do bairro onde ela fica, mas entrei na livraria. E aí eu entrar na livraria, eu obviamente já pensei, bom, todo autor alemão, quando lança sua obra, quase que imediatamente ela é traduzida para o espanhol, e obviamente que ler em espanhol é muito mais fácil para nós brasileiros, latino-americanos, do que ler em alemão. Então eu entrei na livraria e falei, bom, se eu vou pedir algum livro, se eu vou olhar alguma coisa, eu vou olhar livro de alguém da Alemanha, de algum autor alemão. E aí eu decidi perguntar pelos dois maiores autores da atualidade em direito penal lá na Alemanha, o professor Klaus Hoxin, ou como alguns preferem, Hoxin, depende de como você vai pronunciar, e o professor Günther Jacobs. E aí pedi lá ao vendedor se tinha algum livro dos dois, e tinha livro dos dois, tinha o curso de direito penal dos dois, e o vendedor trouxe os livros para que eu olhasse. Eu comecei pelo do Klaus Hoxin, porque é o que eu prefiro, e aí quando eu abri o livro, eu acho que a gente estava em 2013 ou 2012, e aí eu olhei e a edição era 2009, 2008. Então eu olhei aquilo e perguntei para ele, olha, não tem um mais novo, não tem um mais atualizado? Ele não entendeu muito bem a pergunta que eu estava fazendo e perguntou o quê? Ele não estava entendendo como eu posso ajudar. E eu falei, não, eu estou vendo aqui que é de 2008, não tem uma versão mais atualizada? Nós estamos em 2012. Aí ele, não, na verdade, essa edição não é nem de 2008, essa edição é de 2004, mas é que teve uma tiragem em 2008, então uma reimpressão em 2008. Então essa é a reimpressão.
E quando ele falou aquilo, né, eu fiquei surpreso. Eu falei, poxa, mas que absurdo, né? Como é que não tem um livro mais novo? Eu vou comprar um livro de 2008 e tal. Mas acabei comprando, porque era uma oportunidade naquele momento. Eu estava lá, não sabia quando eu teria essa oportunidade de novo. E acabei comprando o livro. E depois, à noite, no hotel, eu comecei a folhear o livro e comecei a pensar sobre o que tinha acontecido. E falei, cara, realmente, né? Por que eu preciso de um livro de parte geral de direito penal de 2012, né? Se esse é de 2008. Na verdade, se fosse para falar sobre erro de tipo ou erro de proibição, ele podia ser de 1940, porque o professor Hans Welzel desenvolveu a teoria finalista lá na década de 30 e desenvolveu a ideia de erro de tipo e erro de proibição. E desde lá, o erro de tipo e o erro de proibição são esses dois institutos de parte geral do direito penal sem nenhuma mudança maior neles. Então, evidentemente que naquele momento eu me deparei com a seguinte situação: eu não preciso trocar de livro todo ano, eu não preciso do livro atualizado todo ano, porque o conteúdo do livro não muda, porque a dogmática não muda. O que muda é a legislação, o que muda é o entendimento jurisprudencial, que normalmente muda de uma corrente daqui para cá, e essas duas correntes estão lá no livro. A única coisa que vai mudar é aquela frase: prevalece no STJ essa, que agora não é mais, é a outra. Então, eu tenho que ter a capacidade, por meio daquilo que eu te ensinei nas duas aulas anteriores, de me manter atualizado com o meu livro, de pegar o meu livro e quando aparecer lá, eu sabendo que ele tem 2, 3, 4 anos, quando aparecer lá, prevalece no STJ tal posição, eu paro, vou no site do STJ, consulto no site do STJ para verificar se aquela é realmente a posição que ainda prevalece, se aquela é realmente a posição. Mas vejam, se você é alguém que passa a usar aquelas técnicas que eu te mostrei e a se manter atualizado de forma constante, de forma consistente, você provavelmente nem vai precisar fazer isso. Porque quando você estiver lendo o livro e ver aquilo lá, você vai falar, não, isso aqui mudou. Eu lembro que eu estava estudando há 3 meses o informativo do STJ e eu vi no informativo do STJ que essa não é mais a posição, que tinha ocorrido uma mudança de posição por uma decisão da terceira sessão ou do plenário do tribunal. Então, é possível você agir dessa forma. E, além disso, né, é possível também você se atualizar por meio de alguns mecanismos que a tecnologia te permite. Quase todos os professores, autores de livros, assim como eu sou professor e autor de livro, têm perfis de internet, perfis de redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Toda vez que muda alguma lei, toda vez que muda uma posição da jurisprudência relevante, eu gravo um vídeo sobre isso e coloco no meu Instagram. Gravo um vídeo sobre isso, coloco no meu canal do YouTube. E não só eu. Professor Rogério Sanches faz isso, professor Gabriel Habib faz isso, professor Rogério Greco faz isso, ou seja, e eu citei aqui só professores de direito penal por ser a minha área, mas eu poderia citar professores que não são de direito penal, poderia citar aqui, por exemplo, o professor Haroldo Lourenço, que faz isso no Instagram dele, quando trata de processo civil, o professor Daniel Assunção, que é um grande professor de processo civil, tem uma obra maravilhosa de processo civil e toda vez que alguma coisa se atualiza, ele coloca lá. Professor Alexandre Câmara, desembargador, que tem um perfil no Twitter, onde ele coloca lá alguma coisa quando ele vê que há algo relevante. Então, todos os grandes autores, todos os autores que você estuda, aqueles livros que você tem, professor Rafael Oliveira, de Direito Administrativo, todos aqueles livros que você tem aí na sua mesa, que você usa para estudar, ou quase todos, o professor, o autor, tem um perfil de rede social onde ele coloca ali as atualizações. Então eu acho que é possível você também se atualizar dessa forma. E isso sem contar com os inúmeros sites de conteúdo jurídico de qualidade que a gente tem hoje. O Conjur, o Migalhas, o Dizer o Direito, que faz um trabalho de atualização envolvendo jurisprudência, informativos e outros pontos, com uma consistência bastante relevante. Então, acho que vale a pena você consultar. Então, existem mecanismos gratuitos para que você se atualize, se mantenha atualizado sempre. E tem também os mecanismos pagos. É você se inscrever num curso, num módulo. Quando há uma mudança muito grande, eu acho que é importante que você faça isso, para você poder acompanhar essa modificação mais de perto, né? O pacote anticrime, por exemplo, eu publiquei aulas gratuitas e tal, mas eu acho que é legal você procurar um módulo sobre o pacote anticrime, entrar, porque isso vai te ajudar a se manter atualizado. Na minha comunidade a gente faz isso também, tem lá uma seção só de atualização de jurisprudência, só de atualização
da legislação, que é uma forma de manter aquelas pessoas que entraram, que se inscreveram, atualizadas durante todo o período que elas permanecerem ali junto comigo. Então, esse é um aspecto importante. E eu quero aproveitar nessa aula para mostrar para você mais alguns pontos de atualização, da mesma forma que eu faço lá dentro da comunidade, né? Como é que eu faço esse tipo de atualização dentro da comunidade? E como a gente já falou do pacote anticrime na primeira aula, acabamos falando sobre ele de novo na segunda aula, quando vimos lá a ação de inconstitucionalidade que suspendeu, com a liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, suspendeu alguns dispositivos. Então a gente voltou ao pacote anticrime. Eu quero, nesse primeiro momento, né, te atualizar em algum outro aspecto que não seja o pacote anticrime. Então, no final de 2019, além do pacote anticrime, entrou em vigor uma outra lei alterando o Código Penal, que é a Lei 13.968 de 2019. Essa lei fez alterações no Código Penal, especificamente no crime de induzimento, instigação, auxílio ou suicídio, aquele crime do artigo 122. E essa alteração, ela, na minha visão, tem dois aspectos bastante relevantes, assim, acho que dois aspectos de atualização. Se eu pudesse te dizer assim, olha, os dois principais pontos aqui são esses, os dois principais pontos, na minha percepção, são uma mudança no bem jurídico tutelado. O bem jurídico tutelado por esse crime, que era apenas a vida, passa a ser a vida, mas também a integridade física. Então, acho que esse é um primeiro aspecto de modificação que é bastante relevante. Deixa de ser um crime apenas contra a vida para ser um crime contra a vida, mas também contra a integridade física, porque ele trata de automutilação, e automutilação é lesão corporal, né? É autolesão. Então, evidentemente que ele está protegendo a integridade física. E o segundo aspecto, que me parece bastante importante, é que o crime do artigo 122, ele não admitia tentativa, porque ele vinculava a caracterização da própria tipicidade a um resultado. Era necessário, todos vocês já ouviram isso, todos vocês estudaram isso, é muito provável que vocês já tenham até caído em alguma pegadinha de prova sobre isso. Esse crime exigia em todas as modalidades, no induzimento, na instigação ou no auxílio, que a pessoa, a vítima, tentasse tirar a própria vida e, conseguisse, ela morreu, e aí ele tinha lá uma pena, 2 a 6 anos, ou se ela não morresse, que ela sofresse pelo menos lesões corporais de natureza grave. Então, ou tinha que ocorrer a morte, ou tinha que ocorrer uma lesão corporal de natureza grave. Apenas com uma dessas duas situações é que havia pena. 2 a 6 anos no caso da morte, 1 a 3 anos no caso de lesão grave. E isso mudou. Isso mudou completamente. O novo tipo penal, vou mostrar para vocês, ele se tornou um crime de natureza formal no caput. Ou seja, ele não exige mais a ocorrência de resultado. Ele se contenta com a conduta do agente que induz ou instiga alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação, ou a prestar-lhe auxílio material para que o faça. Como vocês estão cansados de saber, induzir é criar a ideia, então ele cria a ideia do suicídio ou da automutilação. Instigar é incentivar, então ele pega alguém que já tinha essa possibilidade, que já tinha essa vontade, que já tinha pensado nisso, e ele instiga, né? Ele incentiva para que isso aconteça, ele incentiva que a pessoa haja dessa forma. E o auxílio material é emprestar arma, ensinar como faz uma forca, enfim, é ajudar a trancar a sala onde essa pessoa depois vai abrir o gás para se matar, então ele ajuda a isolar a sala para o gás não vazar, ou no caso da automutilação, ajudá-la, por exemplo, ensinando como é que ela usa um serrote, como é que ela usa um machado, como é que ela usa o instrumento que ela vai usar para se automutilar. Então, esse crime, ele traz essas três possibilidades: induzir, instigar ou auxiliar. Evidentemente que em nenhuma das três modalidades é possível que o agente execute a morte da vítima ou que o agente execute a lesão corporal na vítima. Aqui, a vítima é quem tem que tirar a própria vida, ou a vítima é quem tem que fazer a automutilação, tanto que o nome é automutilação, ela é que tem que tirar a parte do próprio corpo dela. Não basta que o agente, não é possível, né, que o agente faça isso. Se o agente mata a vítima, o crime é homicídio. Se o agente pratica a mutilação na vítima, o crime é lesão corporal, no artigo 129 do Código Penal. Então, é necessário que se tenha aqui
essa compreensão. Ele apenas vai induzir, instigar ou auxiliar. O auxílio material é uma ajuda mesmo naquele ato, mas que não pode consistir em execução do ato. Se ele ajuda executando a morte, é um homicídio. Se ele ajuda executando a automutilação, é lesão corporal, legal? Então é necessário que a própria vítima faça isso nela própria, que ela retire a própria vida ou que ela se automutile. E como eu dizia a vocês, o crime passou a ser um crime de natureza formal. No caput do artigo, ele é punido com pena de 6 meses a 2 anos. E quando você olha para o parágrafo 1º, você vê que o parágrafo 1º traz uma qualificadora com uma pena maior, 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio ou se da automutilação resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Ou seja, o resultado lesão grave aparece como qualificadora. Então o caput do artigo está punindo a conduta sem resultado. Ou seja, se eu induzo alguém ao suicídio e essa pessoa acaba não tentando o suicídio, ou acaba tentando, mas não sofrendo nada, ou sofrendo apenas lesão leve, eu estou no caput do artigo. Se eu induzo a pessoa a uma automutilação, ela desiste, ou ela tenta, mas não consegue, ou ela tenta e sofre apenas lesão leve, eu estou no caput do artigo. Ele independe de qualquer resultado. Se gerar lesão grave ou gravíssima, nas duas hipóteses, tanto na hipótese do suicídio quanto na hipótese da automutilação, vai para o parágrafo 1º, que é uma modalidade qualificada. E se resultar em morte, vai para o parágrafo 2º, com a pena de 2 a 6 anos. Então é interessante perceber isso, né? É interessante notar como esse crime se desenvolve. E aqui nesse crime a gente tem uma segunda problemática aqui. É um segundo aspecto que essa modificação também acarreta e que vai gerar certamente discussão na doutrina e na jurisprudência, que é quanto à competência para o processo e julgamento. O artigo 122 é um crime, ou sempre foi um crime, doloso contra a vida. E sendo doloso contra a vida, a competência sempre foi do tribunal do júri para o processo e julgamento desse crime. Mas, com essa mudança feita na legislação, ele passa a proteger não só a vida, porque ele trata não só do suicídio, mas também a integridade física, porque ele trata da automutilação. E aí a gente fica com a seguinte questão: será que quando o induzimento, a instigação ou o auxílio for apenas para a automutilação, não envolver a morte, não envolver o suicídio, eu quero apenas que ele arranque um dedo, que ele arranque uma das mãos, será que a competência muda para a vara criminal e esse crime então deverá ser julgado pela vara criminal? E aí, no caso, né, o caput do artigo seria inclusive crime de menor potencial ofensivo, indo para o GCRIM, legal? Permitindo a competência do juizado especial, porque o juizado especial não faz nenhuma restrição à lesão, a nada disso. Então, se ele tivesse dolo de induzir, instigar ou auxiliar na autolesão, na automutilação e não no suicídio, não sendo crime doloso contra a vida, sendo crime doloso contra a integridade física, sairia da competência do júri. E aí, de quem seria a competência para o julgamento? No caput do artigo, que tem pena de 6 meses a 2 anos, do GCRIM. Nas outras modalidades, da vara criminal. Agora, se o dolo do agente fosse de induzir ao suicídio, aí não interessa se ele ficou no caput porque nada aconteceu, ou se ele ficou no parágrafo 1º porque a pessoa tentou o suicídio, mas não conseguiu e sofreu lesão grave ou gravíssima, ou se ele está no parágrafo 2º com a morte consumada, com a morte ocorrida ali. Então esse seria um crime de competência do tribunal do júri em qualquer uma dessas situações. Então a competência do júri se caracterizaria ali em qualquer uma dessas situações. Ainda que nesse mesmo artigo, né, o legislador aproveitou para resolver uma outra situação. Já havia um aumento de pena de dobro no artigo anterior para quando o crime fosse praticado com motivo egoístico. Ele incluiu aí o motivo torpe e fútil. Não é um grande desafio, né? Tudo bem. E no inciso 2, já havia um aumento de pena de dobro para quando a vítima fosse menor ou tivesse diminuída sua capacidade de resistência, ou seja, exatamente como está escrito atualmente na lei. Mas havia uma discussão na doutrina sobre essa vítima menor, né? Essa vítima menor, ela é qualquer menor? Imaginem que eu induzo a minha filha, que tem 4 anos de idade, ao suicídio. Será que é esse o crime que eu pratico? E a doutrina dizia que não, porque a doutrina entendia que essa pessoa não era capaz, dependendo da idade dela, de decidir pela própria morte dela.
E aí o que fez o legislador? Né? Ele acabou trazendo isso na lei. Eu, particularmente, criticava essa hipótese, dizendo que a doutrina estava criando uma lei em prejuízo do réu que não estava expressa, né, no Código Penal. Imagina, a doutrina dizia o seguinte: se eu induzo alguém menor de 14 ao suicídio, eu induzi um menor de 14 ao suicídio, eu respondo por homicídio. Eu sempre achei isso estranho, eu sempre achei que isso era uma analogia em Malam Partem. Tinha uma lacuna na lei, e se ele foi incapaz, tinha uma lacuna na lei, e essa lacuna estava sendo preenchida em prejuízo do réu, dizendo que ele ia para o homicídio. Sempre ensinei isso em sala, mas sempre fiz a minha crítica. Agora não, agora a gente tem um dispositivo legal trazendo essa regra. Se o crime de que trata o parágrafo 1º, ou seja, aquele que resulta em lesão grave ou gravíssima, é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem discernimento, ou seja, é incapaz, não está com a capacidade reduzida, ele é incapaz de compreender o que ele está fazendo, ou que por outra causa não pode oferecer resistência, responde pelo parágrafo 2º do 129. Ou seja, se eu induzo um menor de 14 anos à automutilação e ele sofre uma lesão grave, eu não respondo pela automutilação com lesão grave, pena de 1 a 3. Eu respondo por lesão corporal gravíssima lá do parágrafo 2º do 129, que tem pena bem maior, salvo engano, 2 a 8. No parágrafo 7º, homicídio. Se o crime de que trata o parágrafo 2º, ou seja, aquele que teve resultado morte, é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121. O legislador veio resolver aquele problema que a doutrina citava, mas criou outro, né? Não sei se vocês percebem. Primeiro, imaginem que eu induza ao suicídio alguém menor de 14 anos, ok? Ao suicídio, eu quero que ele morra. Eu induzi ao suicídio alguém menor de 14 anos. Se eu aplicar o que está escrito aqui, ele tentou tirar a própria vida e sofreu uma lesão grave, eu vou responder por lesão grave. E não por tentativa de homicídio, eu vou responder por lesão grave. Embora eu quisesse a morte dele, o dolo era de morte, o dolo era de que a morte dele acontecesse. Mas eu vou responder pela lesão grave, porque ele está falando da hipótese do parágrafo 1º, que é aquela se resulta lesão grave. Agora imagina o contrário, isso tudo bem, é benéfico, aí você vai dizer, é benéfico, acho que isso vai passar. Mas imagina a outra situação, eu induzi a autolesão, eu não tenho dolo de matar, eu tenho dolo de autolesão, de automutilação, um menor de 14. Só que esse menor de 14, ao se autolesionar, acabou morrendo. Se ele acaba morrendo, eu nunca tive dolo da morte dele. Eu vou aplicar aqui o parágrafo 7º e responder por homicídio doloso do 121. O que é uma loucura, né? Porque essa morte foi culposa. Eu deveria responder por lesão corporal seguida de morte, já que ele é menor de 14 anos, e não pelo crime de homicídio doloso. Então o legislador aqui conseguiu falhar 2 vezes. Ele deixou isso confuso, né? Na verdade, ele deveria separar o crime de induzimento ao suicídio do de induzimento à mutilação e aí tratar das situações específicas, né? Eu não sei se eu fui muito rápido, mas o que eu estou dizendo é, alguém que não tinha dolo de matar vai responder por homicídio doloso, ele induziu um menor de 14 à automutilação, mas o menor de 14, ao se automutilar, acabou morrendo. Pelo parágrafo 7º, o agente vai responder por homicídio doloso, e ele nunca teve dolo de matar, nem de suicídio. Então não poderia caracterizar isso. E por outro lado, na outra situação, ele induziu um menor de 14 a se matar, ou seja, ao suicídio, o menor tentou, mas não conseguiu. Sofreu apenas lesão grave. O agente vai responder por lesão grave, quando deveria responder por tentativa de homicídio. Então o legislador acabou deixando isso aqui confuso. Então essa é a atualização feita no induzimento, na instigação ou no auxílio ao suicídio. E é assim que eu trabalho na minha comunidade. Eu mostro a lei, faço as explicações, obviamente que lá eu demoraria mais um pouco com esse crime, detalharia essas situações, botaria um quadrinho do lado colocando texto e tal, que depois vira um PDF que eu posto junto com a aula, então seria um pouco diferente quanto à duração e quanto ao próprio aprofundamento naquele conteúdo. E eu quero aproveitar também esse vídeo para mostrar para vocês um outro aspecto de atualização no pacote anticrime, um aspecto que a gente não chegou a comentar nos vídeos anteriores e que eu vou fazer também da forma como eu faria
lá na comunidade, né? Eu quero detalhar um tema de processo penal, que é a questão do acordo de não persecução penal. Vocês sabem que nós já temos na nossa legislação a possibilidade de um acordo de não persecução penal desde 1995, né, que é a transação penal. A transação penal nada mais é do que um acordo de não persecução penal, mas a transação penal ela foi prevista dentro da Lei 9.099 apenas para os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima é uma pena de 2 anos. Inicialmente era 1 ano, depois mudou para 2 anos. De certo modo, a suspensão condicional do processo também é um acordo de não persecução penal, ou seja, nos crimes com pena mínima até 1 ano, eu sou denunciado pelo crime, mas faço um acordo com o Ministério Público para não ser processado. Então isso caracteriza um acordo de não persecução penal. Vou fazer aquele acordo para não ser processado por aquele crime. E agora, o pacote anticrime traz mais uma possibilidade. São possibilidades, pessoal, da chamada plea bargain. O que é a plea bargain? É um instituto do direito norte-americano, escreve plea bargain, legal? Mas fala plea bargain. É um instituto do direito norte-americano que permite esse tipo de acordo. Você já viu isso assistindo Lei e Ordem, né? Ou algum outro filme desses americanos ou série americana, que o advogado de defesa senta do lado do promotor de justiça, junto com o juiz, e eles traçam ali um acordo. Lá nos Estados Unidos, o juiz até tem uma participação mais ativa na costura do acordo ali, o que aqui no Brasil se tentou evitar fazer. Afinal de contas, a gente tem aqui um princípio de equidistância e de imparcialidade bem mais forte do que lá. Então, o acordo de não persecução penal ele veio criar mais uma possibilidade de que o Ministério Público e o réu, que aqui ainda não é réu, né, ele é investigado, ainda não teve denúncia, isso acontece antes da denúncia, que ele faça esse tipo de acordo. Isso se dá pela introdução do artigo 28A no Código de Processo Penal, e esse artigo 28A ele está vigente, ele não foi suspenso pelo Supremo, então desde o dia 23 de janeiro ele vem sendo aplicado, não houve aqui nenhum tipo de suspensão quanto a isso. Então, o artigo 28A, desculpem, ele fixa no caput que, não sendo caso de arquivamento, claro, né, primeiro o promotor de justiça vai fazer, ou o procurador da República vai fazer aquela análise de se aquilo é um caso de arquivamento, se não tem provas suficientes da materialidade, se não tem indícios suficientes da autoria e tal, e aí ele promove o arquivamento. Mas, não sendo o caso de arquivamento, ele pode fazer o acordo. E aí vem os requisitos. Primeiro, o investigado precisa confessar o crime. Então é necessária a confissão, dizer que fui eu que fiz, eu fiz assim, eu agi de tal forma, a confissão do crime. Não só uma confissão formal, eu confesso, eu sou o autor, mas circunstancial, ou seja, ele tem que dizer em que circunstâncias ele agiu, ele tem que dar as informações sobre o crime. Então não é só uma confissão, né? Uma confissão acompanhada de uma narrativa de como foi que o crime aconteceu, de como foi que o crime se desenvolveu. Segundo, é necessário que o crime não tenha violência ou grave ameaça. Então, crimes com violência ou grave ameaça, eu estou aqui, ó, pessoal, só para vocês verem, eu estou aqui, ó, no caput do artigo 28A. Crimes sem violência ou grave ameaça, portanto, não serve para um roubo, não serve para uma extorsão, não serve para uma extorsão mediante sequestro, mas serve para um peculato, serve para uma corrupção, serve para um furto qualificado, então serve para crimes. Furto qualificado no parágrafo 4º, né? O furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por exemplo. Serve para esses tipos de crime. Cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Vejam, inferior a 4 anos. Então o furto qualificado pelo explosivo já não cabe, porque a pena do furto qualificado pelo explosivo é de 4 a 10 anos. Mas para o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, que é 2 a 8, é possível. E aqui é interessante perceber, né, que em todos os crimes contra a administração pública é possível. Peculato, 2 anos. Corrupção, 2 anos. A nova pena da concussão, 2 anos. Prevaricação, pequenininha, 1 a 3. Então, 3 meses a 1 ano, prevaricação. Então, corrupção passiva privilegiada, 3 meses a 1 ano. Então, são crimes que nem vai poder porque são do juizado. Mas nos crimes grandes contra a administração,
Peculato, corrupção, concussão, que são inserção de dados falsos, são os 4 principais crimes contra a administração pública, os 4 admitem esse acordo de não persecução penal, ok? Admitem a possibilidade de realizar esse acordo. Lavagem de dinheiro admite a possibilidade de realizar esse acordo. Então, são crimes que têm a pena dentro desse patamar, são crimes que não têm violência ou grave ameaça como meio para praticar e, portanto, admitem essa possibilidade. E além desses 3 requisitos, né, a confissão, o crime sem violência ou grave ameaça e a pena mínima inferior a 4 anos, aqui tem uma possibilidade de subjetivamente o Ministério Público analisar a situação, para entender se aquilo é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Pode ser que o MP olhe e fale, não, esse cara é um criminoso quanto mais, esse cara não... fazer o acordo de não persecução não vai funcionar para ele, não vai ser suficiente para ele. Então, ele pode denunciar e iniciar a persecução penal. E quem faz esse acordo fica sujeito ao quê? O próprio artigo 28 ele traz nos incisos essas condições que serão ali imputadas. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto a impossibilidade de fazê-lo. Renunciar voluntariamente aos bens e direitos indicados pelo MP como instrumento ou como produto ou como proveito daquele crime. Então, o lucro que ele obteve com o crime ou o instrumento que ele usou na prática do crime. Prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas por um período correspondente à pena mínima cominada ao delito. A pena mínima. Então vai pegar a pena mínima e vai converter aquele número de anos em pena restritiva de direito de serviço comunitário. Diminuída de 1 a 2/3. Então o juiz ainda vai diminuir ali aquela pena mínima de 1 a 2/3 como forma de minimizar ainda mais a incidência penal, né? A incidência de uma pena sobre aquela pessoa. Pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes àqueles que ele lesionou. Então, por exemplo, uma ONG que trata de combate à corrupção, e aí vai destinar essa prestação pecuniária para essa ONG. E por último, cumprir por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração que está sendo apurada ali. E só para frisar, né, o parágrafo 2º determina que não pode fazer esse tipo de acordo, que esse acordo não se aplica, se for cabível transação penal. Então ele não se aplica nos crimes de menor potencial ofensivo. Porque nos crimes de menor potencial ofensivo, como eu comecei dizendo a vocês, já tem plea bargain, que é a transação penal. 2, se o investigado for reincidente, então reincidente não tem direito, ou se houver elementos probatórios que indiquem a sua conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto ser insignificantes as infrações pretéritas. Aqui é interessante, né? Porque, de certa forma, o legislador está individualizando o benefício. Se é reincidente, a princípio não tem direito. Mas quando ele fala em comprovação de conduta habitualmente criminosa, eu tenho dúvidas de se isso não fere a presunção de inocência fixada na Constituição. Como é que se tem essa comprovação? Será que se uma testemunha for lá e disser, não, mas esse cara praticou esse furto, mas ele é um furtador, quanto mais, ele está sempre furtando alguma coisa. Será que o Ministério Público pode chegar a essa conclusão? Ou será que tem que ter inquéritos policiais e tal, para que o Ministério Público diga, olha, tem aqui vários inquéritos contra ele, então eu não vou... Mas será que inquéritos seriam suficientes? Porque, de certa forma, eu estou limitando um benefício que vai impedir a condenação dele. E limitando esse benefício que é capaz de impedir a condenação dele com base apenas em inquéritos em curso ou ações em curso, eu tenho dúvidas quanto a isso violar a presunção de inocência, ok? Então, me parece que isso é capaz de violar a presunção de inocência. Ele não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos, seja pelo próprio acordo de não persecução penal, seja pela transação penal ou pela suspensão condicional do processo. Vejam, o próprio legislador aqui, né, aproxima os 3 institutos, porque são, de fato, 3 institutos que impedem a persecução penal, que beneficiam a pessoa, evitando que ela seja processada pelo crime que ela, em tese, praticou. E o inciso 4, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. É bastante óbvio, né, que a lei
limite esse acordo, impedindo a aplicação dele a casos que envolvam a Lei Maria da Penha, a casos que envolvam violência doméstica ou familiar contra a mulher, já que todos os demais benefícios estão proibidos. Não cabe transação, não cabe suspensão condicional do processo, que caberia para crimes menos graves, né? Você imagina, se o marido pratica contra a mulher um crime de menor potencial ofensivo, coincidência da Lei Maria da Penha, ele deixa de ser de menor potencial ofensivo, porque afasta a Lei 9.099, não tem transação penal. Aí nesse crime, cuja pena mínima é até 4 anos, ou seja, um crime que é mais grave, que tem penas maiores, não teria lógica aplicar o acordo de não persecução. Se não cabe transação na Lei Maria da Penha, se não cabe suspensão do processo na Lei Maria da Penha, também não deve caber o novo acordo de persecução penal. Então eu quis mostrar esse instituto porque eu acho que ao lado do juiz de garantias que a gente comentou e das suspensões que foram feitas e de alguns temas de direito penal do pacote que a gente também comentou aqui durante essa série de atualização, esse é, de fato, também um tema importante. E eu quero mostrar, o meu objetivo nisso, né, foi mostrar a vocês, mais ou menos, a forma como a gente faz dentro da comunidade, né? Eu disse a vocês que eu recebi mensagens de alunos me pedindo para abrir inscrições para a comunidade, me perguntando como faz para entrar, quanto custa, onde que ele vai, onde é que compra e tal, essas coisas. Quero dizer que é uma satisfação imensa, né? A comunidade, para mim hoje, é como um filho, né? É algo que eu inventei com a colaboração de algumas pessoas com quem eu convivo. Eu inventei a comunidade para ser aquilo que eu vou cuidar provavelmente por muitos e muitos anos na minha vida. Mesmo no dia que eu já disse, acho que eu não estou mais afim de dar aula, acho que eu vou só advogar, eu acho que a comunidade não, ela vai estar lá, porque a comunidade é o meu produto, né? Aquilo que eu gosto de fazer, é o que eu tenho feito. Obviamente que ela é paga, né? Obviamente que tem uma remuneração por ela. E eu quero que você conheça a comunidade, eu quero te mostrar como funciona a comunidade. Então eu coloquei aqui, né? Eu entrei como se eu fosse um aluno e vou mostrar para você entender o que é a comunidade. Porque muita gente não consegue entender somente quando a gente fala sobre ela, né? Parece que é bom demais para ser verdade, então é bom mostrar para você que ela realmente existe, que ela realmente acontece. Então a comunidade, ela é um curso online, vamos chamá-lo assim, mas é um curso online que engloba dentro dele aquilo que você não encontra em nenhum outro curso. Se você encontrar algum outro curso, eu vou voltar até a imagem para mim para eu dizer isso para você. Se você encontrar algum outro curso que tenha tudo isso que eu vou te mostrar aqui, dentro de um curso só, que você paga uma vez só, entra e tem tudo isso, eu te ponho de graça aqui. Você pode me mandar, Felipe, achei um, tá aqui. E aí eu te dou uma bolsa de 100% aqui, você entra e fica aqui com 100% de bolsa. Não existe hoje nenhum outro curso que tenha tudo isso dentro dele, eu garanto a você. Então veja só, a comunidade ela traz o seguinte, módulo 1, você está vendo aqui nessa lateral, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, vai desfocar um pouco a tela, mas só para você poder assistir, só para você poder enxergar isso aqui melhor. Então, deixa eu só aumentar aqui. Aí ele sumiu o menu, mas eu vou voltar aqui. Não é isso que eu quero. Vou ter que diminuir, porque ele tira o menu. Então vamos lá. Deixa eu diminuir, porque senão ele corta o menu dali, então você vai enxergar assim mesmo. Tá lá, olha só, vamos lá. Os módulos estão aqui do lado, né? Então, o primeiro módulo aqui do lado. Módulo 1, aulas temáticas de direito penal, teoria da norma. Então, você tem aqui dentro as aulas que envolvem teoria da norma. Princípios de direito penal, aplicação da lei penal no tempo, no espaço e etc. Depois, módulo 2, teoria do crime. E aí você tem aqui as aulas envolvendo a teoria do crime. Módulo 3, teoria da pena. E aí, teoria da pena. Módulo 4, parte especial. Então você tem lá a parte especial do direito penal aqui dentro. Depois, no módulo 5, você tem as temáticas de leis especiais. E aí aqui, nesses módulos aqui, 6, 7 e 8, tem o que eu acho que é a grande novidade, que essa série de atualização, na verdade, me inspirou a querer fazer, que são os módulos de prática. Prática profissional na advocacia, prática profissional em concursos públicos, prática profissional na docência. E eu já programei aqui dentro, eu quero mostrar para vocês, as aulas. Então, por exemplo, na prática da advocacia, a primeira aula é sobre as áreas da advocacia criminal.
Nessa aula eu vou falar com vocês sobre a advocacia criminal em crimes contra a economia popular, em crimes financeiros, vou falar sobre a advocacia criminal nos crimes contra a vida, vou falar, enfim, a gente vai ver as várias áreas que o advogado compliance, né, o advogado criminal hoje atua na área de compliance dentro das empresas para evitar que a empresa entre na seara penal. Então, isso é importante, né? É importante que você conheça, antes de você escolher onde você vai advogar, que você conheça as áreas que você pode ter ali para a advocacia. Depois, eu separei algumas coisas que eu acho que são importantes. A atuação na delegacia, a atuação no júri, a atuação na Justiça Federal, a atuação como assistente de acusação e a relação com o cliente. Isso é um esqueleto que eu fiz aqui, reformulando, né, a comunidade, mas não quer dizer que vão ser só essas, né? Pode ser que amanhã eu me depare lá com uma outra situação e fale, isso aqui é legal, acho que isso aqui eu vou colocar porque é bacana. Advocacia criminal na infância e na juventude, sei lá. Então eu posso acrescentar aqui. Depois eu trago aqui a parte de concursos públicos. Então, além de todo o conteúdo que você vai ter de matéria, né, eu quero colocar aqui um conteúdo de carreiras jurídicas. Quais são as carreiras jurídicas? O que faz cada uma delas? Às vezes você, eu quero ser AGU, mas eu não sei o que é o AGU. Eu quero ser DPU, mas eu não sei o que é DPU. Então, carreiras, explicando um pouquinho de cada carreira. Depois, como estudar a legislação, lei seca, né? Tem métodos para estudar lei seca, métodos de revisão, de repetição e tal. Então, vou mostrar para você que é possível você estudar a lei seca de formas diferentes, talvez, do que você venha fazendo. Depois a jurisprudência, como estudar a jurisprudência. Depois a doutrina, como estudar a doutrina. Estratégias para preparação e técnicas. Técnicas de memorização, técnicas de estudo, técnicas de leitura e assim por diante. Criação de hábito. Muita gente que estuda para concurso, quando conversa comigo, diz assim, professor, o mais difícil para mim é criar o hábito de estudar. Eu sento para estudar, vou fazendo isso aqui, eu postergo. E tem técnica para isso, né, que não tem nada a ver com direito. Não sei se você leu aquele livro O Poder de um Hábito, né, e O Poder do Hábito, e esse livro ensina como criar hábito, né, o ciclo do hábito. O gatilho, a rotina, a repetição, o benefício, ou seja, eu posso te ensinar isso, te ajudar a transformar aquilo que é difícil para você fazer num hábito. E aí, no momento que vira um hábito, você passa até mesmo a sentir falta daquele hábito. Você passa a olhar para aquilo e dizer, poxa, eu estou sentindo falta, né? Eu, por exemplo, com essa situação toda do coronavírus e a gente trancado em casa e tal, eu estou sentindo falta de ir à academia. Isso porque eu comecei a ir à academia em fevereiro. Logo, um pouquinho antes do carnaval. Então eu passei a ir à academia diariamente e agora eu não estou podendo ir, estou sentindo falta. É um hábito de algo que eu sempre odiei fazer. Então você pode confiar que eu aprendi como criar um hábito, porque se eu criei o hábito de atividade física a ponto de estar sentindo falta disso, você me segue no Instagram, você já me viu inclusive desabafar lá sobre isso, você imagina como que é possível realmente criar hábitos, né? Então, essa parte aqui ligada a isso. Depois eu faço a mesma coisa com a docência. Então eu pego aqui, eu recebo mensagem sempre naquele perguntas do Instagram, como eu faço para ser professor de direito penal e tal. Então eu coloquei aqui, você quer dar aula em universidades e faculdades, cursos preparatórios, é importante ter pós-graduação, é importante ter mestrado, ter doutorado, quais são as opções que eu tenho nisso, mestrado profissionalizante, mestrado acadêmico, qual é a diferença entre eles? Serve fazer mestrado no exterior? Eu vou lá para a Espanha estudar, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Vou para a Argentina e tal? Então a gente vai tratar desses aspectos aqui. Depois você tem aqui o novo pacote anticrime e tal, e outros temas, questões comentadas, ou seja, a comunidade é uma comunidade bastante completa. Eu garanto a você duas coisas que eu garanto a você, né? A primeira é que você não encontra isso aí. Você pode procurar e o meu desafio está de pé. Legal? Você pode filmar aí a tela. Se você encontrar algo que tenha tudo isso dentro, legal? Você pode me mandar que a gente vai conversar. Legal. E a segunda coisa que eu te garanto é, se você procurar algo nesse sentido, um curso que trate de prática profissional para docência. Não sei nem se existe. Um curso que trate de prática profissional para concursos públicos. Não sei se existe. Um curso que trate de prática profissional para advocacia. Esse tem vários. Tem um monte, quase todo curso tem. Legal. Tem dentro da própria faculdade, você tem lá prática penal, né? Então você dentro da faculdade mesmo viu isso. Um curso que trate de teoria do crime, teoria da pena, teoria da norma, parte especial, leis especiais, processo penal, questões comentadas. Atualização, não sei se você viu ali a aba, atualização da legislação, atualização da jurisprudência e tal.
eu gostaria que você fizesse o seguinte, você somasse o preço disso. Né? Você entrasse aí nos cursos todos e pegasse lá um curso teórico de direito penal, um curso de processo penal, módulos, né? Porque são módulos que estão aqui dentro. Pegasse um curso de informativos do STJ e do STF, um curso de resolução de questões, pegasse esses cursos e somasse o valor. Porque você vai ver que a comunidade não pode ter um preço irrisório, né? Ela não pode ter um preço irrisório. Ou seja, é necessário que você entenda que isso aqui é algo que vai trazer muito valor para você. E como é que funciona a comunidade? Você vai ficar lá 6 meses comigo. Durante 6 meses, você vai estudar tudo isso comigo. É um período de 6 meses do momento que você entrar até o momento que você sair da comunidade. E eu acho que você pode estar aí pensando algumas coisas. Né? Eu acho que isso não serve para mim, porque eu já tentei ser professor e eu não consegui. Então eu acho que isso não serve para mim, eu acho que eu preciso de outra coisa, eu não sei se você é daquelas pessoas que desiste das coisas que você quer. Eu, particularmente, não sou. Se eu te contasse hoje de manhã, por exemplo, antes de eu começar a gravar tudo o que aconteceu, era para eu ter desistido da semana de atualização. Tem o corona, tive um problema com o e-mail, você deve ter acompanhado, enfim, um monte de problemas que aconteceram aí entre o vídeo número 1, a aula número 1 e essa gravação da aula número 3, que você, com certeza, se você é daquelas pessoas que desiste, teria desistido. Eu não sou. Então acho que você também não deve ser. Acho que você deve persistir. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, você deve persistir nele. Né? E por que não é para você? Por que não é para você? É para todo mundo, é para qualquer pessoa que queira se dedicar. Você pode ser professor de direito penal? Por que não? Você pode ser advogado criminalista, talvez já até seja, por que não? Você pode ser aprovado num concurso público, por que não? O que tem de diferente entre aquela pessoa que foi aprovada e você? Você já se comparou a ela para ver? O que tem de diferente provavelmente é uma dedicação por um período, um estudo por um período, se dedicar àquilo por um período. Então, eu acho que isso é sim para você. Eu tenho certeza, aliás, de que isso é sim para você. Você pode estar pensando, poxa, 6 meses é muito longo. E eu quero te dizer que 6 meses não é muito longo. Pensa em você há 6 meses. Eu vou te dar um exemplo. Concurso de delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro. Tem 1 ano que a Polícia Civil do Rio de Janeiro começou a escolher as pessoas que vão para a banca. Tem 1 ano. E o concurso não saiu ainda. Provavelmente, se lá 1 ano, quando começaram a escolher a banca, eu chegasse para você e dissesse, vem estudar comigo por 6 meses, você ia dizer, não, mas o meu concurso vai sair depois de amanhã. Já estão escolhendo a banca. E já tem 1 ano. E não tem nem edital, nem previsão. E provavelmente agora, com o coronavírus, com toda essa conturbação social, acredito que isso ainda demore mais, né? Que esses planos sejam adiados, porque o governo vai ter gastos com saúde, etc. Então, dá tempo perfeitamente de você estudar durante esses 6 meses. E eu não sei se você reparou aqui, o conteúdo está todo ali, né? Então você pode entrar. Uma outra coisa que as pessoas às vezes falam para mim, mas é só penal? Não, é penal, processo penal, alguma coisa de criminologia, tem toda essa parte de prática, onde eu vou ensinar algumas técnicas que acabam sendo úteis também em outras áreas. Mas eu queria te dizer que se você quiser ir para a docência, você vai para uma matéria só. O professor que dá aula de todas as matérias é mal visto em todo lugar onde ele passa. Você deve ter tido algum desses aí, super especialistas em tudo, dificilmente ele é bom. Se você for para a advocacia, tem que se especializar também. No começo você até pega um pouco de tudo, mas depois você vai se especializar. E se você for estudar para concurso público, penal é uma matéria que tem um peso imenso. Imagina você se livrar desse peso. Você ir fazer um outro curso onde você vai estudar só as outras matérias, porque nessa você já está bastante seguro, você aprendeu caminhos, mesmo depois de terminar a comunidade, se você não renovar, aprendeu caminhos para ficar ali, para permanecer ali. Então, são esses alguns pontos que eu acho que são bastante importantes. O que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo especificamente sobre a comunidade, tratando de todos esses aspectos que você pode ficar em dúvida, te mostrando exatamente como ela funciona, e vou publicar esse vídeo na próxima segunda-feira. Então, na próxima segunda-feira, você vai entrar nesse mesmo link, vai receber um e-mail sobre isso. Eu vou te mandar e-mails no final de semana, te lembrando. E na segunda-feira você vai ter um vídeo te explicando tudo sobre a comunidade. Você não paga nada para ver esse vídeo, legal? Então, se você está na dúvida, se você não tem certeza, você assiste esse vídeo e toma a sua decisão após assistir esse vídeo. Lá nesse vídeo eu vou te dizer o preço, vou te dizer algumas condições especiais de pagamento, vou te dar ali as informações que você quer ter para entrar na comunidade e ficar lá comigo por 6 meses, estudando direito penal, estudando processo penal. Eu tenho certeza absoluta que você
vai gostar muito de tudo que você vai encontrar dentro da comunidade. Então, você não pode perder esse vídeo. Eu quero te intimar a assistir esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ser útil para você. E se você não entrar na comunidade, não tem nenhum problema. Você vai ganhar um e-book tratando da segunda parte da mudança do pacote anticrime. A primeira parte você já deve ter recebido antes dessa semana de atualização. Vai ganhar esse e-book tratando da segunda parte e vai assistir um vídeo explicando como é a comunidade. Legal? Mas eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade, porque a última vez que eu abri a entrada na comunidade foi, salvo engano, em maio do ano passado. Depois, na Black Friday, eu fiz uma pequena promoção, mas só para pessoas que já estavam cadastradas, que já tinham demonstrado interesse. Então, eu acho que realmente é uma oportunidade, né? Eu não sei de novo quando eu vou abrir, não sei se vou abrir de novo em 2020, então fica atento para receber o seu e-mail lá e entrar na segunda-feira assistindo o vídeo de lançamento da comunidade, quando então eu vou iniciar o período de inscrições e você que assistiu a semana vai ter preferência, obviamente, para fazer a sua inscrição e vai ter algum tipo de bônus nesse sentido. Legal? Valeu, pessoal! Jamais deixaria de participar da comunidade. O Felipe, para mim, é referência penal como professor. Ele tem uma didática maravilhosa, sem falar do conhecimento. No ano passado, eu adquiri a comunidade do professor Felipe Novaes e foi a melhor coisa que eu fiz, porque é uma comunidade super completa. Gente, meu nome é Diego Matias, sou advogado, me formei no meio de agosto de 2018. Eu conheci o trabalho do professor Felipe Novaes através da segunda fase para a OAB. Eu tô para conhecer alguém que consegue passar, né, ter o conhecimento e fazer de uma forma brilhante. Ele fala das atualizações legislativas, jurisprudenciais, trata também de várias questões comentadas. Ele fala sobre a lei seca. E eu que estudo para concurso, isso é muito bom, ele me deu um super amparo. A partir disso, eu comecei a ter contato maior com o material que ele começou a disponibilizar através das redes sociais, através do YouTube, enfim. Então eu recomendo muito para quem advoga, para quem quer se manter atualizado, para quem quer passar em concurso público, que faça parte da comunidade. E fora que ele sempre tira dúvidas. Então, todo mundo tanto que estuda para concurso ou que advoga, eu acho que deveria dar uma olhada, porque fez muito bem para mim. E a partir disso, eu virei um fã, né, do professor Felipe Novaes, e ao final de 2018 ele disponibilizou um webinário, e nesse webinário ele divulgou a comunidade. Eu me inscrevi logo na primeira turma e foi um dinheiro muito bem investido. Foi uma das minhas melhores aquisições no passado. Vou renovar e foi muito bom, então eu mega recomendo. Em 2019 foi um ano que eu pude aprender bastante na comunidade, tem muito material disponibilizado, muita jurisprudência, muita atualização. Então, assim, fica aqui minha experiência e compartilhar com vocês aí um pouquinho do que eu passei nesse ano de 2018 e 2019 através da comunidade. É um investimento essencial para quem lidar com o direito penal de forma direta e indireta. Muito sucesso, Felipe. Obrigada por tudo. Valeu.